Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21, o Senhor Jesus contando a história do Lázaro e do homem rico. Ele nos diz que Lázaro ansiava por alimentar-se das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Recentemente falávamos sobre a questão dessa expressão até, significa que ele chegou a um ponto, Lázaro chegou a um ponto. Que ponto foi esse? Os cães vêm lamber as suas feridas, mas a pergunta que nós precisamos fazer é: quem gostaria de chegar a esse ponto? Lázaro chegou a esse ponto porque ele gostaria de chegar? Com certeza não, afinal, quem gostaria de chegar num ponto em que está doente, com fome, sem família, sem ninguém, e com os cães lambendo as suas feridas? Qual ser humano que gostaria de chegar até esse ponto? Qual ser humano? Nenhum ser humano. Então, existem pontos que nós chegamos na nossa vida que nós não gostaríamos de chegar. Por exemplo, a pessoa que foi traída, a pessoa que foi decepcionada, a pessoa que sofreu uma perda, uma desilusão, a pessoa que aconteceu alguma coisa com ela e ela não queria estar naquela situação. Mas aquilo aconteceu, ela está naquele ponto, mesmo sem querer, como o exemplo de Lázaro. Ele estava naquela situação, mas você acha que ele queria viver daquele jeito? Tem muita gente que acha que ele vivia daquele jeito porque ele aceitava aquela vida. Mas pense você, doente, sem ter o que comer, sem ter família, sem nada. Quem que vai querer uma vida dessa? Quem que vai querer? Quem que aceita uma vida dessa? Então ele não estava desse jeito porque ele aceitava. Ele não estava desse jeito porque ele não cria que Deus poderia mudar a situação. Ele estava desse jeito, infelizmente, foi ao ponto que ele chegou. Foi ao ponto que ele chegou mesmo sem querer. Você acha que ele queria viver desse jeito? Você acha que ele queria estar nessa situação? Você acha? Como falamos, ninguém gostaria de estar nesse ponto. Ele também certamente não gostaria. Como talvez você se encontra num ponto em que você não gostaria. Você se encontra num ponto em que você está com um problema na sua família, problema na sua saúde, você está passando por alguma situação na sua vida. Você está em um ponto em que você não gostaria de estar. Você crê em Deus e tudo mais, você vive a fé, mas você está em um ponto em que você não gostaria de estar. Isso pode acontecer com alguém, pois isso pode acontecer com qualquer um. As dificuldades, as adversidades, os desafios, os problemas, eles vêm para qualquer um. Lázaro, ele era um homem de Deus. Ah, mas como é que o homem de Deus pode passar fome, pode estar cheio de doença? Então me explica como é que ele foi para o céu, então. Se ele não era o homem de Deus, o que ele está fazendo no céu? Falamos aqui que ele é um exemplo de fé. Por quê? Porque quem no lugar dele suportaria o que ele suportou? Falamos que pessoas por muito menos abandonam o caminho. Mas quem teria coragem de fazer o que ele fez? É só pensar. É só pensar. Por isso ele é um exemplo de fé. Mas voltando ao que estávamos falando, ele chegou em um ponto. Um ponto em que ele certamente não gostaria de estar. Mas ele tinha que fazer uma escolha nesse ponto. Continuar ou parar. Estou sem o que comer, estou sem família, sem esposa, sem nada, não tenho, mal tenho que vestir, os cães lambendo as feridas. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar ou eu vou parar? Esse homem escolheu continuar. Esse homem escolheu ir até o final do caminho. A mesma escolha nós também temos que fazer. Eu não sei o que você está passando. É como falamos, talvez você foi traído, talvez você foi ferido, foi machucado por alguém, machucada por alguém. Talvez você sofreu uma perda. Alguma coisa aconteceu na sua vida que você não esperava, que você não queria que acontecesse, mas já aconteceu. Como acontece. Tem coisas que acontecem na vida que nós queríamos que acontecesse. Agora tem coisas que nós não queríamos que acontecesse. Acontece o que nós queremos e acontece o que nós queremos, o que nós não queremos também. Nem tudo na vida acontece, o que acontece é aquilo que nós queremos. Aliás, muitas das vezes o que acontece é aquilo que nós não queremos. Mas essa não é a questão.
A questão não é o ponto que nós estamos, como falamos da última vez. A questão é qual escolha vamos fazer com relação ao ponto que estamos. Lázaro estava em um ponto. Ele estava em um ponto. E ele tinha uma escolha a fazer nesse ponto: continuar ou desanimar, se entregar ou permanecer ali fiel. Mas só para que você entenda uma coisa: eu não sei pelo aquilo que você está passando, mas coloque na balança. Você está como Lázaro? Você está como Lázaro? Você está na rua, você está sem família, você está doente, você está sem ter o que comer, você está tendo a sua ferida lambida pelos cães. Você está como ele? Eu duvido muito que você esteja como ele. Talvez você disse que sofreu uma perda, que sofreu alguma situação, mas eu duvido muito que você esteja como ele. E esse homem escolheu continuar. Esse homem foi fiel até o final. Então, poxa, se ele, apesar de tudo isso, foi fiel, por que eu não posso ser fiel? Por que eu não posso suportar? Por que eu não posso permanecer apesar de tudo isso que está acontecendo? Por que não? Ele é tão ser humano quanto eu. Ele era tão ser humano quanto você. E ele permaneceu, ele suportou. Por que nós não? Será que ele tinha alguma coisa de especial? Será que ele tinha alguma coisa diferente de nós? Não. Ele era feito da mesma matéria. Mas é que tá, ele fez uma escolha. Nós também temos que fazer uma escolha. Na vida, haverá momentos em que nós estaremos em pontos onde ou melhor, haverá momentos em que nós vamos chegar a pontos que nós não gostaríamos de estar. Haverá esses momentos. Mas a questão é qual escolha nós vamos fazer. Qual decisão nós vamos tomar? Essa é a questão. A questão não é o ponto que eu vou chegar. A questão é qual decisão eu vou tomar com relação àquele ponto que eu cheguei. Porque eu duvido que exista alguém aqui que esteja na situação de Lázaro. Eu duvido que esteja alguém aqui. Então, se ninguém está como ele, todos podem fazer a mesma escolha que ele fez. Qual a escolha que ele fez? Seguir em frente. Porque se um homem, apesar de tudo aquilo que ele está vivendo, pôde seguir em frente, por que eu não posso seguir em frente? Eu não estou na rua, eu não estou passando fome, eu não estou com o corpo cheio de feridas. Eu não estou desse jeito. Você está desse jeito? Você está desse jeito? Então por qual razão você não pode continuar? Por qual motivo você não pode continuar? Por qual razão você não pode seguir em frente? Às vezes nós achamos que aquilo que nós passamos é muita coisa. Mas olha para esse homem. Olha para esse homem. Aquilo que eu estou passando, aquilo que você está passando, não é nada diante daquilo que ele estava passando. E ainda assim ele fez a escolha de continuar. Ainda assim ele fez a opção de continuar. Por que Deus permite essas situações? Para que eu sofra? Para que você sofra? Não. Primeiro, para nós vermos quem nós somos. Segundo, ele não quer fazer isso para nos destruir, mas sim para nos tornar mais fortes. Pelas minhas próprias experiências eu enxerguei isso, porque se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não seria a pessoa que sou, que me tornei. As situações, elas não só mostram quem nós somos, mas elas também nos moldam, nos transformam. Por isso que Deus permite, para que nós venhamos tornar pessoas fortes. Eu tive uma experiência uma vez que assim que eu tinha assumido a fé, tinha decidido seguir o Senhor Jesus, eu fui mandado embora de casa. E as pessoas que armaram contra mim, naquele momento eu estava sem ter para onde ir. Eu acabei ficando um tempo na casa de familiares e naquele momento ali
eu não estava pedindo para Deus acabar com eles, eu não estava querendo vingança, eu não estava querendo nada. Eu só pedi uma coisa para Deus, para que Ele me desse força para passar por aquele momento. Só isso. Eu não pedi mais nada. Esse foi o meu único pedido enquanto eu estava passando por aquilo. Foi um momento difícil. Mas o meu único pedido para Deus não foi vingança, não foi que Ele matasse ou acabasse com as pessoas que fizeram aquilo. E nem estava com raiva das pessoas. A única coisa que eu queria naquele momento é permanecer fiel. E lembrando, voltando no tempo, muitas das vezes, um pouco mais para frente, depois eu ficava pensando que aquilo mostrou o que estava dentro de mim, né? Eu não estava com ódio nem com raiva de ninguém, eu só queria permanecer, eu só queria ser fiel. E por isso Deus ele honrou, porque ele viu a intenção. Enquanto uns abandonaram o caminho, eu acabei fazendo a escolha de continuar. Mas qual foi a minha escolha no tempo difícil? Única coisa, pedir para que Deus me desse força para passar por tudo aquilo. Eu só pedi isso, eu não pedi mais nada. Eu só queria conseguir passar por tudo aquilo, só isso. Eu não queria vingança, não queria isso, não queria. Eu só queria conseguir permanecer fiel. E Deus vê a nossa intenção, Deus vê aquilo que nós realmente queremos. Então, se o seu desejo é continuar e você diz assim, não, eu não estou conseguindo, tá difícil. Tem momentos que parece que a gente não vai suportar. Esse foi um momento que parecia que eu não ia suportar. O que eu fiz? Eu falei com Deus. Eu pedi ajuda para Deus, para Ele me ajudar a passar por tudo isso. E Ele me ajudou. E hoje eu estou aqui. Então, se você vê, é uma situação que você diz assim, nossa, isso eu não sei se eu vou aguentar suportar. A palavra de Deus, ela fala que Deus não permite que a gente venha passar por algo que a gente não venha suportar. Então, se você está passando é porque você pode suportar, mas você pode não suportar sozinho, sozinha. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que falar com Deus. Eu tenho certeza que Lázaro, enquanto passava por tudo isso, ele certamente tinha aquele momento que ele falava com Deus, meu Deus, não está fácil, mas eu peço que o Senhor me ajude, eu peço que o Senhor me dê força, porque eu não quero me perder. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu sei que esse é o caminho certo e eu quero continuar nesse caminho. É essa oração que nós temos que fazer em meio à dificuldade. Nós não temos que desejar o mal para ninguém, nem querer o mal para ninguém, mas pedir para Deus só uma coisa: meu Deus, me dê força para ser fiel, meu Deus, me dê força para permanecer. Porque Deus, vendo isso, Ele vai honrar a nossa fé. Porque Ele vê que a nossa intenção não é qualquer outra além de permanecer. Né? Naquele momento que eu passei por essa situação, eu só queria permanecer, eu não queria saber de mais nada. Eu não queria nem saber se eu teria um lugar para morar, porque eu não tinha nem onde ficar. Eu só pedi para Deus uma coisa: me dê força para permanecer. Esse foi o meu único pedido. Não pedi uma casa, não pedi nada de volta. Só pedi um lugar. O meu, só pedi força para permanecer. Então é isso que você tem que pedir. Eu não sei por aquilo que você está passando. Mas se você quer permanecer, se você não quer se perder, você vai pedir uma coisa só: ajuda. Forças. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a passar por tudo isso. Me dá força para passar por tudo isso. Pedir só isso. E ser forte. Foram dias difíceis, mas foram dias que me tornaram mais forte. Naquele momento eu percebi que a quem eu realmente tinha. Foi uma coisa necessária, foi uma coisa que me ajudou, que mostrou quem eu era, mostrou o que estava dentro de mim, mostrou o que realmente queria. E não me tornou mais fraco, me tornou mais forte, me preparou para outras situações que aconteceram no futuro. E também outras situações que vieram também que... Então quer dizer, Deus permite, primeiro, para mostrar para nós mesmos quem nós somos. E depois, para que nós venhamos nos tornar pessoas mais fortes, mais maduras, nós venhamos amadurecer. Porque não tem como amadurecer sem experiência. É como falamos, eu estou falando de pontos que nós chegamos em que nós não escolhemos chegar. Eu não estou falando de você estar passando por uma situação por uma escolha errada que você fez. Eu estou falando de você chegar num ponto em que você não escolheu chegar. E aí, isso está acontecendo por quê? Deus está te punindo? Não, Deus está permitindo. Para que você veja quem você é. E também para que você saia de tudo isso não mais fraco, mas mais forte. Não vem para destruir, mas vem para construir.
Claro, eu não estou tentando romantizar a palavra. A palavra tem propósito, a palavra tem objetivo, e o objetivo é que você permaneça. Né? O objetivo é esse. Né? E se você não permanecer, não adianta nada ficar falando bonito aqui. Então o objetivo, o propósito é que você permaneça. Mas aí é como falamos, a escolha é de cada um. Eu fiz uma escolha, eu escolhi permanecer, eu escolhi me apegar a Deus. E não aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. E você também tem uma escolha a fazer. Eu não sei por aquilo que você está passando, mas se você quer permanecer, você vai fazer isso. Você vai pedir ajuda para Deus. E Deus ele vai ajudar você e você vai conseguir permanecer. Porque você escolheu permanecer e não olhar para tudo aquilo que estava acontecendo, para aquilo que as pessoas fizeram. Não. Você escolheu permanecer. Se você quer isso, se você quer permanecer, fale com Deus aí agora. Fale isso para Ele. Fale para Ele que você não quer se perder, que você quer permanecer, que você quer chegar até o final do caminho. Faça a sua oração nesse momento com as suas palavras. Faça isso agora e Deus vai ajudar você nesse momento. Ele vai ajudar você que quer ajuda. Né? Ele vai ajudar você que não quer se entregar. Ele vai ajudar você que não quer se render. Ele vai ajudar você que não quer se perder. Ele vai ajudar você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Como um dia o Senhor me ajudou, ajuda essa pessoa nesse momento. Eu não sei por aquilo que essa pessoa está passando. Mas não foi ela que se colocou nessa situação. Foi algo que o Senhor permitiu para que ela veja quem ela é, para que ela se torne melhor, mais forte, para que ela amadureça, para que ela cresça, para que ela desenvolva. Então que o Senhor possa ajudá-la. Se ela escolhe permanecer, se ela escolhe se apegar ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa ajudá-la nesse momento, da forma como só o Senhor pode. Porque eu não posso ajudar essa pessoa da maneira como o Senhor pode. O Senhor pode ir lá no mais profundo da alma. Então faça isso agora, meu Pai, por essa pessoa. Que ao invés de desistir, ao invés de se entregar, ao invés de dar as costas para o caminho e seguir a sua vida, ela escolhe permanecer, ela escolhe ser fiel. Faça isso nesse momento. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Dê força para essa pessoa. Ajude essa pessoa que escolhe permanecer, que escolhe continuar, que escolhe seguir em frente. Apesar de não ser fácil, apesar de não estar entendendo. Ela escolhe ser fiel. Ajude-a nesse momento, para que ela tenha forças para continuar, para seguir em frente. Para não se deixar levar, mas para permanecer com o Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e se coloco cada uma dessas almas em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Tome essa decisão. Como falamos recentemente, continue. Continue. E você verá, e você entenderá o porquê, a razão de tudo isso. Hoje eu entendo o porquê, a razão de muitas coisas que acontecem, porque eu vejo quem eu sou hoje. Porque todas essas coisas me tornaram, como tudo isso que aconteceu não me atrapalhou, mas na verdade me ajudou. Por que me ajudou? Porque eu escolhi continuar. Se nós escolhemos continuar, o que vem não vem para o mal, vem para o bem. Quando eu escolho continuar. Veja aquilo que José falou. No momento em que seus irmãos vieram lá e descobriram que ele era ele, né, digamos assim, porque não sabiam quem era o tal do governador do Egito, né? Quando viram que era seu irmão, José falou que Deus transformou o mal que eles fizeram em bem. Mas por que Deus transformou o mal em bem? Porque José continuou. Agora você imagina se em algum momento José desistisse. Aquele mal seria mal. Mas por que virou bem? Porque José escolheu continuar. Então o que veio para o seu mal pode se transformar em bem se você escolher continuar. Mas se você desiste, o mal se transforma em mal, porque isso vai te afastar de Deus. Se você desiste, essa situação afasta você de Deus. Então o que veio para o bem acaba se tornando em mal, né? Tudo isso que está acontecendo não é para sua destruição, não é para o seu mal, é para o seu bem. Se você permanecer, se você continuar. Então faça esse escolha. O beneficiado, a beneficiada não é Deus, somos nós quando fazemos a escolha de continuar. Então se você quer isso, faça isso. Permaneça firme e fiel. Entenda que o que virá será para o seu bem se você escolher continuar e permanecer até o final.